Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, se você gostar do conteúdo do canal, eu já vou te fazer aquele convite de se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. Você clica nele, você não vai pagar nada por isso, vai fortalecer demais o nosso canal. Dá o seu like, que é importante para o crescimento do canal também, e deixa o seu comentário, que é importante para mim, pois eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos falar de alguns jogadores que não vieram sendo muito utilizados pelo treinador Anderson Moreira. Será que esses jogadores têm alguma possibilidade de ficar para a temporada de 2022? Dentre esses jogadores que estão na capa aí do vídeo, tem um que eu estou muito em dúvida se ele permanece ou não para a temporada de 2022. Assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Partiu, louco, Abreu! Bateu! Maurício! Gosta de apostas esportivas, irmão? Ó, não acabou não, hein? Tem futebol ainda, Campeonato Brasileiro na fase decisiva, tem outros esportes que você pode apostar dentro da Estrela Bet. Você é botafoguense? Gosta de apostar? Tem que vir para a Estrela Bet, que ela é a patrocinadora master do Botafogo de Futebol e Regatas. Quem está botando grana no Botafogo de Futebol e Regatas é a Estrela Bet. Então a gente tem que dar moral para quem está dando moral para o Botafogo de Futebol e Regatas. Aqui na descrição do vídeo tem um link da Estrela Bet. Você usa o código promocional Raiz Alvinegra e quando você acabar de fazer o cadastro, meu irmão, já vai ter R$5 disponível para você começar a fazer as suas primeiras apostas. Não fique fora dessa, venha para a Estrela Bet, a maior do Brasil. E a primeira bola que eu vou levantar para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar, como a gente sempre faz aqui no canal Raiz Alvinegra, é para falar de alguns jogadores que não foram muito utilizados pelo Anderson Moreira nessa temporada de 2021, meu irmão. Será que eles ficam ou não para a temporada de 2022? Tem um jogador desses 5 que estão na capa do vídeo, meu irmão, que eu tenho sérias dúvidas se ele fica ou não fica. Eu acho que fica, às vezes eu acho que não, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso. O primeiro que eu vou falar é o Ricardinho. Ricardinho chegou no Botafogo, saiu lá do Ceará com status de ídolo, né? Lá no Ceará o Ricardinho é um ídolo. A própria entrevista coletiva dele lá de despedida emocionou todo mundo. Os torcedores gostam muito do Ricardinho por tudo que ele representa para o clube lá do Ceará, para o Ceará. Só que no Botafogo não conseguiu entregar. É um jogador que já tem uma certa idade, é um veterano, entrou em algumas partidas e não conseguiu dar aquele ritmo, aquela dinâmica que o meio-campo precisa. Ricardinho não consegue jogar mais futebol em intensidade. E jogador que não consegue ser intenso não consegue jogar mais bola. A gente está vendo jogadores novos aí que tem que mudar a sua postura dentro de campo porque não vão conseguir jogar. Porque o futebol hoje exige muita intensidade, principalmente dentro de uma Série A. Então eu acredito que o Ricardinho é um desses jogadores que não vai ter seu contrato renovado, não deve ficar para a temporada de 2022, apesar de ter sido muito importante nos bastidores, um dos alicerces desse time do Botafogo. A gente sempre viu o Ricardinho pedindo a palavra lá no vestiário. Ricardinho era sempre um dos jogadores que se posicionavam na hora de puxar aquela corrente, de puxar a rapaziada. Então o Ricardinho teve um papel fundamental mais fora do campo do que dentro de campo, mas para a temporada de 2022 acredito que não vai ficar. Outro jogador que não deve permanecer para a temporada de 2022 é o Cezinha. No final da temporada 2020/2021, quando o Lúcio Flávio assumiu o comando da equipe, o Eduardo Barroca deixou a equipe e o Lúcio assumiu e o Lúcio resolveu colocar a garotada, o Cezinha fez bons jogos, o Cezinha estava liderando ali o número de passes certos, deu até alguma impressão que seria útil na temporada de 2021, mas infelizmente não conseguiu ser aproveitado nos jogos que entrou, não conseguiu render. Alguns falam que tem gatilhos no contrato, então por isso que o Botafogo não colocou em campo, que acionaria alguns gatilhos que prejudicariam o clube. Outros falam que ele é preguiçoso, que ele não gosta de treinar, que ele não se empenha, ele não se entrega, ele não busca seu espaço dentro dos treinamentos para que o treinador possa dar uma oportunidade para ele dentro de campo. Se eu não me engano, foi no primeiro jogo contra o Confiança. Ele chegou até a aquecer, mas nem entrou em campo naquele jogo contra o Confiança. Cezinha é mais um jogador que deve deixar o Botafogo. É um jogador que às vezes falta também intensidade, vontade. É um que não vai ficar para a temporada de 2022. Cezinha vai seguir outro caminho, não vai ficar no Botafogo.
Outro jogador que não foi muito utilizado com o técnico Anderson Moreira, mas ganhou algumas oportunidades com o Chamusca, mas sendo colocado fora da sua posição, é o Kaique. O menino Kaique completou 21 anos esse ano, meu irmão. Kaique completou 21 anos esse ano. Kaique pertence ao Nova Iguaçu e o Botafogo tem aí a possibilidade de comprar o Kaique. Se eu não me engano, 300 mil reais o Botafogo consegue comprar 50% do passe do Kaique. Eu tenho uma posição sobre esse jogador. A galera que acompanha a base, a galera que acompanhou o Kaique na base fala que ele é muito bom jogador, que ele tem qualidade, precisa ser melhor trabalhado. Se eu fosse o Botafogo, eu exerceria esse poder de compra dos 50% do Kaique. Se ele ficaria no Botafogo em 2022, aí é outra história, tem que ver com o Anderson Moreira, se realmente o Anderson Moreira quer contar com esse jogador, que é primeiro volante. Kaique joga como primeiro volante, não como segundo volante. Ou até emprestaria o Kaique, compraria os 50% e emprestaria para que ele ganhe experiência, ganhe rodagem em outro clube. Porque é um jogador de 21 anos, um jogador novo, que tem potencial, segundo a rapaziada que acompanha a base. Você não pode deixar um jogador desse sair, daqui a pouco esse jogador está estourado aí, arrebenta em algum clube e você perdeu uma grande possibilidade de ganhar tecnicamente com esse jogador dentro de campo e até financeiramente. 300 mil reais em um jogador que mostrou algum potencial quando passou pelo Sub-20, eu acho que vale o investimento. Se vai ser usado ou não em 2022, é como eu falei, isso aí cabe ao Anderson Moreira decidir, mas eu acho que o Botafogo não deveria deixar o Kaique sair assim, porque esse jogador pode estourar ainda. Cada jogador tem o seu tempo de maturação. E agora a gente chega no Rafael Moura, né, jogador contratado, que chegou ganhando um pouquinho mais do que aquele teto estipulado pelo Botafogo, ali até 60 mil reais, então o Rafael Moura ganhou um pouquinho acima. Foi um jogador que chegou e não conseguiu entregar. Essa é a grande verdade. Entrou em alguns jogos, muita gente questiona, mas ele entrava só nos finais dos jogos, entrava faltando 15, entrava faltando 10 minutos, aí não tem como o cara mostrar serviço. Mas quando entrou num jogo inteiro, também não mostrou nenhum tipo de intensidade, não ajudou a equipe, fez apenas um gol na temporada toda, um gol válido, né? Na verdade ele fez outro contra o Vitória, que foi muito mal anulado pela arbitragem. Mas o Rafael Moura tem uma situação aí, né, cara? Se a gente perder o Rafael Navarro, quem seria o centroavante do Botafogo, a princípio, para o Campeonato Carioca? Se o Rafael Navarro sair do Botafogo, quem será o atacante do Botafogo no momento? Já que o Botafogo não tem grana para contratar ninguém nesse momento. O Botafogo está tratando da renovação de jogadores que ele entende que será útil para 2022, manter uma base. Depois o Botafogo vai pensar em algumas contratações, até porque o Botafogo tem que contratar sim. Mas a grana, no momento, está curta. O Botafogo vai conseguir contratar a partir do momento que contratos forem encerrados e você abrir um espaço na sua folha. Porque o Botafogo não tem cash para chegar e pagar 300 mil, 500 mil, 600 mil para contratar um jogador. O que vai fazer é o seguinte, abrir um espaço na folha salarial, a gente tem aqui uma condição de pagar um salário X. Então a gente vai atrás desse jogador que se enquadra nessa situação. Provavelmente jogadores em fim de contrato, no qual o Botafogo não tem que pagar multa, no qual o Botafogo não tem que pagar luva, no qual o Botafogo não vai ter que pagar nada. É simplesmente contratar o jogador e ele passar a receber o salário dentro da folha do Botafogo todo mês. Primeiramente o Botafogo vai conseguir contratar jogadores assim. Então, como eu falei, saindo o Rafael Navarro, quem será o nosso centroavante? Quem será o nosso atacante? Qual o atacante que nós temos na equipe? Vale a pena manter o Rafael Moura pelo menos até o final do Campeonato Carioca? Para poder dar a oportunidade do Rafael Moura fazer uma pré-temporada com os jogadores, entender o que ele pode entregar no Campeonato Carioca, entender o que ele pode entregar de repente até numa Copa do Brasil, fazer um contrato aí de 6 meses, até o Botafogo conseguir ter bala na agulha para ir no mercado com mais possibilidade de trazer jogadores de um nível diferente. O que você acha, torcedor? Deixa aí nos comentários se você manteria ou não o Rafael Moura nessas condições que eu acabei de colocar para você. E eu deixei o Friso por último, justamente porque o Friso é o jogador que eu tenho uma dúvida gigantesca se eu gostaria que permanecesse no Botafogo ou não. O que eu não tenho dúvida nenhuma é que o Friso tem qualidade, o Friso sabe jogar, ele é um bom jogador. Só que, na minha opinião, o que falta ao Friso é dinamismo, o que falta ao Friso é intensidade. Ele precisa ser mais intenso, ele precisa ser mais ligado, tem que ser ligado no 220, correr mais, prestar atenção, se dedicar mais. Às vezes parece que o Friso está dormindo dentro da partida. E jogador hoje que não tem intensidade não consegue jogar. A gente vê aí o próprio Jean-Pierre, que é um jogador que tem muita qualidade, é um talento, mas não tem essa intensidade. E se não mudar essa intensidade, esse ritmo dentro do campo, não consegue jogar. Antigamente a gente conseguia ver jogadores que eram muito lentos
conseguir jogar bola. Tem o Dejaí, tinha o Ganso, tem alguns jogadores que não tinham tanta velocidade, não tinham tanta intensidade, mas conseguiam jogar. Hoje o futebol é muito rápido. Futebol é muito corrido, futebol é muito veloz, futebol é muito intenso. E o futebol é decidido dentro de um quadradinho ali do meio campo. Às vezes você tem 6 jogadores, 6 no outro, 12 jogadores dentro de um quadradinho, ali naquele meio campo no qual o jogo é decidido. E isso você precisa de intensidade, toque rápido, velocidade. E se esses jogadores não conseguirem imprimir isso dentro da partida, vai ficar muito difícil deles acharem espaços em outros clubes. Intensidade hoje é importante no futebol. Então o Matheus Friso precisa de intensidade. Então, por isso que eu penso nessa situação, porque o Friso fez bons jogos no final do Campeonato Brasileiro. Entrou em 2 partidas, 3 partidas, se eu não me engano, e fez bons jogos. Ele precisa ser mais intenso. Mas eu acho que o Friso pode até renovar o contrato, se não for algo absurdo, se o Grêmio não pedir algo absurdo para o Friso ficar no Botafogo, pode até dar mais uma oportunidade para o Matheus Friso e cobrar dele essa intensidade, essa velocidade, cobrar que ele fique ligado no jogo o tempo todo. Boa quarta-feira para você, meu irmão, uma quarta-feira de paz, tranquilidade, que Papai do Céu guarde a sua casa, a sua família, te proteja, te abençoe, que as fortes, poderosas, abençoadoras mãos do nosso Deus estejam sempre sobre os seus e lembre-se que Deus é bom demais. Valeu, rapaziada! Partiu, louco, Abreu! Bateu! Maurício!